Olá, ouvintes da Swincast. O episódio de hoje já vai começar. Antes eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se/swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$ 10 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o swing.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swincast. Hoje nós vamos conversar com um nadador, medalhista de Troféu José Finkel, treinador e o criador da comunidade Menos é Mais e personalidade do Instagram, né? Eu sou fã, preciso dizer para você, Messias. Acho que eu estou no grupo dos ultra engajados ali do seu Instagram, acompanho tudo, acho o máximo. Então, o Felipe Messias está conversando aqui com a gente. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu fiquei lisonjeado mesmo, principalmente porque eu vim acompanhando o podcast de vocês ultimamente, só nome de peso. Aí eu falei assim, uai, o que tá chamando o Messias para esse podcast aí? Teve com a Gabriela Silva agora, com o Jader, com o Albertinho, até escutei do Albertinho hoje, a parte 2. Então, assim, eu que agradeço muito estar fazendo parte também, poder contribuir com a natação, que quem está aqui é amante da natação, né? Então, eu sou um dos também, viciado, vivo, respiro. Então, eu agradeço muito por esse convite. Eu curto bastante seu Instagram, eu acho que ele tem além de passar muita informação, ele tem uma energia legal, sabe? Assim, sempre que eu vejo, eu fico... Dá uma alegria, assim, sabe? Acho que a gente precisa de mais gente falando de natação de um jeito divertido também, né? Então, gosto bastante do seu trabalho. Queria que você começasse contando um pouco, assim, como que a natação entrou na sua vida, né? Você é um cara que nada até hoje, está em busca do 21, aí eu sou uma das pessoas que está na torcida para você fazer muito, né? Nos cuidados livre. Então, como que começou tudo isso, né? De onde que começou esse amor tão grande? Então, eu comecei a nadar com 6 anos de idade, por indicação médica. Foi médico, sinusite. Aí, normalmente é assim, né? Sinusite, aí bronquite, problemas respiratórios. E aí eu comecei por sinusite, não fui diferente. E fiquei dos 6 aos 7 anos nadando. Só que, na verdade, eu não gostava muito, eu ficava com medo de entrar na água. Quase todas as aulas eu chorava e só entrava no finalzinho com a minha professora, com a minha técnica, que inclusive ela foi minha técnica durante 13 anos, a Fernanda. E aí minha mãe falou, pô, você não tá gostando, eu vou te tirar. Então eu fiquei dos 6 aos 7 anos nadando, aí dos 7 aos 8 eu parei. Ela me tirou porque ela não tava achando legal. Eu ia treinar, nadar, né, na verdade brincar e tudo mais na natação infantil, sendo que eu sempre chorava. E aí, com 8 anos, eu falei com ela, mãe, quero voltar a nadar. Eu senti essa vontade de voltar a nadar. E aí ela falou, agora eu te coloco de novo. E aí, desde então, não parei mais. Com 9 anos, aí eu nadei um ano, com 9 anos teve aquele campeonato Curosa, lá em Patinga, que eu acho que muitos conhecem. E lá eu ganhei uma medalha de bronze no revezamento. E dali fui picado pelo mosquitinho da competitividade. Então, desde lá, sou muito competitivo, desde lá eu venho nadando dia após dia, ano após ano, em busca realmente igual agora, como você falou, né, desse 21. E depois dos 8 anos eu não parei mais. Até hoje já pensei em parar várias vezes, mas não parei não. E você sempre foi velocista ou você já chegou a nadar alguma outra prova? Olha, eu já nadei 400, já nadei 800, 1.500 eu não nadei, mas eu nadava de 50 até os 400, assim, todas as competições. Quando eu era petis, juvenil, então, principalmente, eu nadava provas de 400 também, 200 e 400 também.
Mas aí, depois disso, eu comecei a me especializar mais em provas de velocidade, 50 e 100. Principalmente no 50, que era o que eu mais gostava. Eu gosto mesmo de velocidade. E você sempre foi bom, assim? Em que momento que você descobriu que você tinha um talento ali para coisa? Pois mirim, petis. Na época tinha até a gente recebia um certificado, né? Que quem ficava entre os 25 do ranking, e eu só ficava lá, 21º, 22º, até o juvenil 1, eu não me destacava ainda nas competições. Em alguns campeonatos sudeste, ainda assim, eu estava ali entre os 8, né, da categoria. Na época eram muitas crianças, mas foi a partir do juvenil que eu comecei realmente assim a me destacar um pouco mais no cenário nacional em relação à categoria, né? Bom, então e aí sua primeira medalha de Campeonato Brasileiro veio no meio do ano, Juvenil 2, né, que você ficou ali segundo já por 1/100º no 50 livre, competição que aconteceu em Belém, e aí depois você engatou uma sequência aí de simplesmente 6 vezes sendo vice-campeão brasileiro, né, que é uma marca difícil. Eu queria que você contasse um pouco algumas dessas provas e como que foi, assim, por exemplo, chegar pela primeira vez no pódio, né, é uma... Eu fui nadadora de categoria, nunca subi em pódio de brasileiro, é um negócio muito legal, né? Então conta um pouco pra gente sobre isso. Então, eu lembro que Infantil 2 eu peguei a minha primeira final, eu peguei beliscando ali em 8º lugar, até então eu não pegava a final, e foi uma sensação, assim, para mim, gritante, assim, de felicidade, né? Porque eu buscava estar entre os 8 melhores, eu peguei na raia 8, e a partir dali eu comecei a realmente batalhar e vi que eu tinha a chance, né, de estar entre os melhores. E naquela época não tinha muito esse lance de ficar olhando o balizamento, start list, ver que colocação que estava, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né, de olhar lá e tudo mais, não tinha nem internet tão fácil assim, né? E nessa que eu fui, nesse brasileiro que eu fiquei em segundo, eu fui e eu fiquei sabendo que eu estava com o 3º tempo lá. Até então eu não sabia, né, que era um balizamento que ia direto, né, para final direta. E aí que eu vi que eu estava na raia 3, eu falei, caramba, tô com o 3º tempo. Isso na hora de nadar, né? Falei, não, vou tentar beliscar aqui uma medalha, vou tentar beliscar uma medalha. E aí foi nessa ilha, né, na minha primeira medalha, que na hora, aí eu até contei isso esses dias, né? Eu bati, aí eu olhei, aí raia 4 primeiro, raia 3 segundo, aí eu olhei, raia 3 segundo, eu tô na raia 3, uai, que isso? Não, calma aí. Esperei o placar rodar de novo, né? Que era aquele placar simples, né? Que vai passando, não era o que pega os 8 tempos, né? E aí eu, caramba, não é possível. Tem uma coisa errada aqui. É isso mesmo? Eu fiquei tentando confirmar ainda a minha raia, não estava acreditando. Aí passou, olhei, raia 3 segundos, eu, caramba, velho, raia 3 segundos. E antes disso passou o primeiro tempo, né? 24,73. E aí eu olhei o meu 24,74. Aí eu, caramba, fiquei inseguro, mas perdi por 1/100º, não acredito. Aí ficou um mix ali de sentimento, assim, de comemoro ou fico chateado, né, por 1/100º. Aí eu falei, não, vou comemorar, pô, eu tava com o 3º tempo, eu tinha 25,16, nadei para 24,74, melhorei bastante e melhorei minha colocação ainda. Aí eu fui e comemorei, né, melhor do que ficar só reclamando por ter perdido por 1/100º, né. Então, aí depois dali, eu realmente comecei a me dedicar mais nos treinos, focar mais nos treinos e então, desde então fui ficando, né, segundo colocado nos brasileiros. E o mais engraçado, curioso, é que o primeiro colocado e o 3º colocado sempre mudavam, mas o segundo era eu. Pode olhar lá, que eu até olhei esses dias, primeiro e 3º colocado sempre foi diferente. Inclusive, alguns era o Bruno Fratos em primeiro colocado, Bruno Fratos em 3º, o Léo Guedes também, que nada até hoje, também ele nadava 50 livre, e a gente estava ali sempre no bolo. E eu sempre em segundo. Teve competições que eu até falava assim, ó, briga aí pelo primeiro e 3º, que o segundo é meu, hein? Até brincava assim. E aí, realmente, ficava lá em segundo. Então, assim, aí de Juvenil 2 até Júnior 1, eu fui ficando como vice-campeão, né, até um vice-campeonato também no 100 livre. E eu acho interessante falar isso, né, até para o pessoal mais novo que escuta a gente. Então, nesse que você ficou em segundo pela primeira vez, o Frauds ficou em 6º, né?
E o Fratos é um cara que foi o quarto colocado nas Olimpíadas, né? Medalhista de mundial, enfim. Então, é legal para o pessoal ver que a importância de persistir, né? E você tá aí também persistindo em busca do seu 21. Então, assim, às vezes parece que no juvenil já está tudo definido ali, quem não vai perder nunca, e não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo, né? Tem muito disso dessa, talvez até uma especialização precoce ou até uma pressão, né, precoce no que diz respeito a rendimento, a performance, né? E como você mesmo falou aí, o Fratos infantil, ele não pegava a final. Já olhei ranking que ele não estava na final. Juvenil, ele estava ali terceiro. E só depois de Júnior 2 que aí realmente ele começou a deslanchar. Então, assim, não tem nada definido, não tem nada decidido nas categorias de base. Não tem mesmo. E muita gente ainda acredita e acha e quer forçar isso, né, das crianças, dos futuros atletas, né? Essa pressão precoce aí, mas não tem não. E eu estou aqui tentando provar isso ainda, porque primeira medalha em Campeonato Brasileiro Absoluto com 30 anos, então assim, não é comum, não é bem raro isso, né? Mas é possível, né? Então, até por isso que eu brigo e luto hoje com todo o meu trabalho também, né? Dessa longevidade, trazer essa longevidade no esporte. Cara, muito legal. Você citou da Fernanda aqui, a gente já teve outras pessoas, a Thaís Santana, o Alan Vitória, que citam que nadaram com a Fernanda aí, então ela é uma referência aí no estado, né, na cidade de vocês. E você estava com ela nessa época dessa medalha, nessas categorias? Estava com ela. Como eu falei, eu nadei com ela durante 13 anos. Eu fui dos meus 6, né, anos. Minha primeira professora foi ela, fiquei de 6 a 7 anos chorando, né, na piscina. E aí ela me puxava com toda a paciência do mundo. Ela me puxava no final lá da aula para entrar na brincadeira. Eu lembro das musiquinhas do Pirata da Perna de Pau e tudo ainda até hoje. E aí, depois disso, quando eu voltei nadando com ela também. E fiquei até os meus 19 anos nadando com ela. Você teve aquele momento ali que foi um pouquinho mais tardio, né? Você atribui isso à maturação ou era só o momento mesmo que teve que esperar e aí você persistiu? Então, a Bia até falou um termo aí que eu julgo que eu não sou. Eu não sou talentoso. Eu não sou talentoso como eu vejo muitos nadadores e que você olha aquele nado e fala assim, nossa, esse cara nada fácil, essa mulher nada muito fácil, que nada solto, você vê, né? Aquilo ali, eu não sou, eu sou esforçado. E isso eu não falo nem para mérito meu ou de trazer aqui um título, nossa, o cara é esforçado, não, é porque eu não sou mesmo. Eu não sou talentoso, sou esforçado. E aí eu acredito que foi muito mais por ser esforçado, né, que eu quebrei essa barreira aí de mais para frente conseguir atingir os objetivos, os resultados que eu conquistei, né, ao longo desses anos. Mas foi mais a persistência mesmo. Então, assim, eu também tive, falando de maturação, assim, eu lembro que as pessoas da minha idade, tudo já peludo, raspando, com o pelo no sovaco, eu não tinha, não. Então, assim, teve um pouco desse tardio também, assim, né? Se a gente puder levar isso em consideração, assim, né? Pensando no desenvolvimento, né, da criança e tal, para passar para a fase de estágio de adolescência. Então, assim, o meu também era meio tardio nisso, mas eu acredito mais que foi muito mais pela persistência mesmo. Assim. Legal. E você citou agora há pouco a relação da especialização precoce, da pressão precoce. Como que você lida com esse momento? Porque você é treinador também, né? O que você acredita que é ser uma especialização precoce e até uma pressão precoce? Então, em relação à especialização precoce, o principal é definir as provas, né? Já de cara lá, olhar para a criança e falar, ó, ela é velocista, ó, ela é fundista, ó, ela é meio fundo, né? E a partir daí eu acredito que é o primeiro ponto assim que a gente tem que levar em consideração é que realmente a criança tem que experimentar todas as provas
o máximo de provas que conseguir, quantidade de provas na competição. A criança não cansa mesmo, faz um monte de tiro lá na competição, isso deixa para nós mais velhos escolher, né, a quantidade de provas que a gente vai fazer no dia. Então, acho que o primeiro passo, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que eu acredito, aí é o Felipe Messias, né, coach Messias, falando, em relação a carga de treino. E aí não vou nem entrar muito na polêmica de volume de treino, porque vocês sabem que eu sou um pouco polêmico em relação a volume, metragem e tudo mais, mas não falo nem muito disso, mas é a carga de treino, de quantidade de sessões de treino para a criança, fechar a criança só na natação, né? Não deixá-la experimentar outras modalidades, outros esportes, ter outras vivências também. E aí eu acredito que isso acaba sendo uma especialização precoce também no que diz respeito à modalidade esportiva, não só falando de dentro da natação, né? Eu acredito que no aspecto, no âmbito geral, assim, só deixar a criança ali específica, exclusiva de uma modalidade, de um esporte, eu acho que isso também é uma especialização precoce, que é o que eu tento vender, né, no que diz respeito a isso. Criança, não vejo necessidade da criança nadar todos os dias, deixar tempo livre para ela brincar, para ela fazer alguma outra modalidade, fazer alguma outra coisa também. Não colocar ali, ficar dobrando, treinando de manhã e à tarde, porque eu acredito que isso aí traz, né, essa especialização precoce. Então, são esses dois principais fatores, assim, em relação à carga de treino, né, quantidade de treino, de sessões, e não deixar ela experimentar, vivenciar outras modalidades. Além de também não deixar ela experimentar outras provas, né? Porque a criança tem que nadar dos 50 aos 1.500, até porque a gente pode ver lá que ela é velocista, mas ela não gostar de nadar aquela prova ali. Aí acaba que a gente coloca ela como velocista e aí ela para de nadar cedo porque a gente obrigou ela a nadar uma prova que ela não gostava, enjoa, para. E aí no mundo de hoje que tem uma concorrência absurda, né, em relação a facilidades, videogame, estar em casa, fazendo outras coisas, e a gente está competindo com isso hoje, né? Então a gente tem que trazer mais do que nunca o prazer para as crianças. Então, elas têm que realmente fazer o que elas gostam. Você praticou outras modalidades? Eu brincava muito na rua. Não pratiquei, assim, de forma de participar de um outro esporte, assim, mas na rua eu jogava vôlei, futebol, a gente jogava handball. A minha rua aqui é uma rua sem saída, então não tem movimento de carro, não passava nada de carro. Então, a gente experimentava isso tudo aqui. Eu até jogava bola e ia treinar. Aí treinava, voltava, jogava bola, chegava lá com o tampão do dedo tudo esfolado, não conseguia fazer virada, ficava com bolha no pé, Fernanda puxava na minha orelha, mas jogava basquete, então eu experimentava de tudo um pouco, né? Mas assim, não participando de escolinhas, mas eu experimentei e vivenciei outras, bastante modalidades esportivas, assim. Eu tenho uma dúvida aqui, já entrando um pouco no Menos é Mais, né? Que para quem está ouvindo a gente não conhece, depois o Messias vai explicar um pouco mais, mas ele é um cara que fala muito sobre não ter aquela encheção de linguiça no treino, né? Então, assim, você não precisa... acho que não necessariamente... Me corrija se eu estiver errado, né? Acho que não é necessariamente nadar poucos metros, mas, assim, nadar de forma inteligente e não precisar fazer metragem só por fazer, né? E eu sei que isso faz muito sentido para velocidade, para master, talvez faça sentido para fundo também, é uma das perguntas que eu vou te fazer. Mas a minha dúvida é, antes disso, né, para a base, porque eu entendo, concordo até com você, da criança não ter que ter uma carga tão grande, mas será que ali no infantil, no juvenil, por exemplo, não é importante você criar uma base mais forte para esse cara? Não sei, assim, eu tenho essa impressão, talvez pela minha história, né, que eu gostava de nadar bastante. Você nadou muito quando você era infantil? E se sim ou não, você acha que o que seria algo saudável, né? Eu acho que tem um aspecto até de dobrar treino, né? Que assim é chato, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de você chegar na escola, puta, eu dobrei treino, sou atleta, sabe? Eu fico pensando se não tem uma parte dessa coisa do sacrifício que faz parte da formação do atleta como atleta mesmo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho de como era você na base, se você treinou muito, né? E se você acha que foi errado ou não, e como que você vê hoje em dia estudando isso a fundo, para a base. Então, eu vou começar falando por mim, né? O que eu fiz, né? Inclusive foi com a Fernanda.
entra um pouco a dúvida, a discussão do que é muito e do que é pouco, né? Porque às vezes eu até falo treinos longos ou treinos curtos, mas o que é treino curto, o que é treino longo, e acima de quantos quilômetros, acima de quantas horas, como que a gente determina isso? Então, assim, eu acredito até que seria uma discussão legal para os técnicos, atletas, todo mundo tentar realmente até definir isso, não para gerar polêmica, mas para a gente ter um parâmetro, um norte, né, do que vem a ser o interessante para cada tipo de atleta, né? Então, assim, e eu, quando mais novo, quando treinava com a Fernanda, eu dobrava, assim, mas ainda assim, a gente, inclusive hoje eu treino no clube que ela está dando aula, a gente conversa muito sobre isso, eu falo muito abertamente com ela sobre treinamento, ela me pergunta coisas também, né, do menos é mais, a gente discute bastante sobre isso, e eu acredito que eu nadava, além, né, do que eu acho que é o necessário para aquela idade, mas ainda assim eu nadava menos do que eu via os outros clubes nadando. Então, assim, eu fico ali no meio termo em relação a se eu rodava muito ou não. Eu acredito que para depois, né, quando eu comecei realmente a focar no 50 e 100, eu ainda acho que eu nadava mais do que eu precisava, e isso eu falo da minha experiência em relação a... Eu sentia meio travado no final do aquecimento, eu me sentia já preparado preparado com pouca metragem para ir para uma série principal, e ainda assim eu tinha que fazer, mas até por conta de equipe, né? A gente tem que colocar todo mundo ali junto, são 15 atletas, então a gente dividia essas... Eu entendo perfeitamente tudo isso também, até porque teve um momento que eu fui técnico também, presencial, que eu dava treino para 15 crianças de 12 a 18 anos com as mais variadas provas. Então, eu sei que... E usava 3 raias. Eu sei que é muito difícil realmente dividir, mas eu acredito ainda assim que eu precisava fazer menos do que eu fazia, tá? Então, assim, estou ali no meio termo em relação a que eu via dos outros clubes, né? Que a gente... Aqui o nosso clube era o Clube Aerte, clube pequeno, a gente ficava com aquele olhão assim, né, para os clubes grandes para ver o que eles faziam, né? E aí entra um pouco também disso que você falou do psicológico e do eu atleta. Eu realmente tirava onda na escola quando eu chegava lá com cheiro de cloro, 7 da manhã, que eu já tinha treinado 5 da manhã. Então, assim, realmente era um negócio que cria, né, essa vibe do ser atleta, né? Cria esse ambiente, esse aspecto, quando a gente se reunia lá, era realmente motivante, era desafiador treinar 6 da manhã, nadar lá os 3.000, 4.000 para dar tempo de tomar banho, ir para a escola e voltar para treinar também à tarde. Então, tem realmente esse lado. Mas, pensando no lado fisiológico, eu não vejo necessidade disso. Eu não vejo necessidade disso, sendo bem sincero assim. E no que diz respeito ao que você falou da base, se não precisa criar, né, que entra o lado do lastro fisiológico, que muito se é falado da base, eu também acredito, não vejo tanta necessidade assim desse lastro fisiológico, principalmente no que diz respeito ao que a gente estava falando, talvez, da especialização precoce, porque muitos falam, quando eu chego e falo assim de treinos curtos ali na base, mas aí você está especializando a criança e ela não vai conseguir rodar mais, ela não vai conseguir fazer provas de fundo porque ela não teve a base, não teve aquela rodagem, né? Não teve aquele lastro. Mas ao contrário também, se a gente for parar para pensar, onde crianças ou em fase de desenvolvimento, aquele que era para ser velocista, ele acaba sendo minado por treinos longos e rodados, porque não é da natureza dele, não é da característica dele aguentar uma carga de treino alta, além de memorizar movimentos lentos, que é o que o velocista não deve fazer hipótese alguma. Talvez para trabalhar a técnica e aí logo em seguida transferir para uma velocidade, né, da prova, beleza. Mas eu acredito que a gente tem que achar esse meio termo. E eu vendo assim, com toda a força do mundo, que eu acredito que no início da criança, no desenvolvimento dela, ela tem que trabalhar a técnica. Única e exclusivamente técnica, e a partir daí a gente vai aumentando gradativamente o volume, vai aumentando gradativamente a metragem, se necessário, como, por exemplo, o seu foco ultramaratona, aí você vai ter que rodar mesmo, não tem como fugir disso. Um fundista vai ter que rodar mesmo, não tem como. Então, eu vejo que o principal é a gente trabalhar a técnica para depois
por exemplo, agora eu trabalhando com Master, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir o nado deles, porque o nado tudo errado. Porque lá atrás memorizou movimentos errados porque estava focado só em metragem. E o nadar errado, a gente sabe que muitas das vezes gera lesões por conta de técnica mal feita. E aí, quando a gente foca e prioriza muito em metragem, sem focar na técnica, a gente acaba memorizando essa técnica errada e carregando por muito tempo. Então, para corrigir essa técnica errada depois, é muito difícil. Pensa a gente tentando fazer um trabalho de 2 anos para tentar corrigir o que o atleta fez durante 10 anos. Então, é tentar achar esse equilíbrio, esse meio termo. Também não vou chegar aqui e afirmar categórico, não tem que rodar nada, não tem que só focar na técnica, 500, 600, 800, 1000 metros, não. Não, tem que ter também, mas eu acredito que na fase inicial, ali na base, a criança, ela realmente o que a gente tem que focar nela é técnica. E até falando mais em fisiologia, assim, capacidade aeróbica, a gente consegue melhorar até sei lá quantos anos. A gente vê pessoas maratonistas, ultramaratonistas melhorando a capacidade aeróbica depois de 30, 35 anos. E não necessariamente por conta daquela bagagem que teve lá inicialmente. Então, assim, é tentar achar esse equilíbrio, esse meio termo, para focar, para a gente conseguir priorizar e focar muito na técnica, para depois não ficar um velho lesionado ou parar também, né? Ou parar porque se lesionou, ou parar porque estava de saco cheio de rodar e treinar. Porque eu também entendo perfeitamente que o esporte ele é seletivo, né? Não é para todo mundo dobrar 5 da manhã, treinar 8.000, 10.000, ficar 3, 4, 5 horas na água, viver disso. Mas a gente tem que também levar em consideração e pensar nas pessoas que não vão chegar lá no topo ou que não nadam para ser atletas olímpicos. São mínimos, são poucos esses atletas. E os outros? E aí, então, até por isso que surgiu a ideia de criar o Menos é Mais. A gente sabe que o modelo e o sistema de treinamento que tem hoje, que existe hoje, serve e funciona muito bem. Os melhores tempos do mundo, os recordes mundiais, são com pessoas que treinam com modelos e métodos que a gente faz hoje. Mas e os outros atletas que pararam no meio do caminho? Não tem nada para eles, e muitos deles pararam porque eles se machucaram, ou estavam de saco cheio, ou não conseguiram encaixar mais os treinos na rotina. Aqui no Brasil, onde a gente tem que dividir, né, foco em estudos e treino, que não é, né, a escola não apoia, ou a gente tem que, assim como eu já tinha pensado em parar na época aqui para estudar para o vestibular, ou depois também na faculdade, e depois também no trabalho, então acaba que o esporte fica concorrente. E aí, para essas pessoas que não são profissionais, né, que não vivem da natação, será que esse modelo, esse método de treino onde a gente faz tudo rodado, que dá certo sim, que funciona com muitos atletas, a maioria estão aí com esses métodos e esse modelo, então não pode ser algum chegar e falar, não funciona, ou não, outro método é melhor do que esse. Não posso, mas acredito que não sirva para todo mundo. Então é por isso que surgiu aí a ideia do Menos é Mais, para atender um outro público, um outro tipo de pessoa que, assim como os atletas profissionais que amam a natação, esses também são apaixonados, mas que não conseguem segurar e utilizar esses modelos, esses modelos de treinamento. Muito interessante. Isso surgiu justamente para suprir uma necessidade sua, né? De, putz, eu tenho pouco tempo, ou foi uma pesquisa, foi vendo alguém, como é que começou? E aí eu lembrei de uma história, você não deve ter ouvido esse episódio, da Juliana Cury, que foi para as Olimpíadas em 2008, né? E ela nadava na Academia Mori, aqui em São Paulo, e ela conta que ela só fazia técnica e ela não sabia nem o que era metragem, quando ela era, tipo, petis, e ela foi pro Chico Piscina a primeira vez e ela não sabia assim, contar os 400 metros, porque e nadava muito. E saíram vários campeões paulistas dessa academia, e ela, a Mariana Katsuno, que também foi uma nadadora e medalhista de brasileiro. Então, só para te dar aí uma referência de um caso que acho que é uma ideia muito parecida com a sua, né? Academia Mori. Mas conta de onde veio. Ela trabalha muito técnica, né? Ela trabalha muito técnica na base, foca muito na técnica na base. Eu escutei ela falando, isso muito me alegrou, inclusive.
Legal. Mas conta, como é que foi para você? O Menos é Mais surgiu para suprir a sua necessidade ou alguém te deu esse toque? Como é que foi? Pois é, inicialmente surgiu para suprir a minha necessidade. Como eu falei, com 18, 19 anos de idade, é, ali no período do pré-vestibular, e aí até o pré-vestibular ainda eu estava focado em ser atleta, né? E é um período muito tenebroso para os nadadores brasileiros, né? Porque ou vai ou racha ali, né? Ou você, talvez até esse precoce, né, que a gente veio falando aqui, desses resultados precoces, é muito disso, né? Porque, não me dei bem até agora, então vou focar nos estudos e vou ser profissional X lá, né? Então, assim, talvez até essa pressão que tem, né? Ó, você tem que nadar bem, você já tem que se destacar até os 17, 18 anos, antes de você fazer o pré-vestibular, para depois, senão você vai focar, ou você vai ser atleta, ou você vai focar nos estudos, né? Então, talvez até um pouco desse modelo aqui do Brasil que acaba fazendo com que a gente tenha essa preocupação aí de resultados precoces, né? E até então eu estava focando como atleta, encaixando tudo, só que aí eu comecei a estudar e estagiar. E aí eu estudava de 6h30 às 10h30 da noite, 5 da manhã já estava estagiando, e eu não conseguia treinar mais do jeito que eu treinava. Então, assim, eu tinha muita dificuldade e ficava muito cansado. E antes disso, como eu já tinha falado, alguns treinos eu via que falava assim, caramba, eu não preciso aquecer isso tudo que eu aqueço. Eu me sinto muito bem antes. Tinha treino que eu chegava meio que travado já para a série principal. E aí eu falava assim, caramba, não precisava de menos. Assim como eu sei que tinha gente que precisava até aquecer mais, mas eu era um cara que precisava, que eu já chegava lá, ó, se me falasse qual era a série antes de começar o treino, meu coração já pensava assim, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Eu já me sentia preparado para cair lá e fazer a série. Se eu soltasse 50 metros, eu já me sentia preparado. E aí eu falei, pô, comecei a estudar. Aí eu fiz a faculdade de educação física e no meio do caminho eu falei assim, vou começar a testar tudo que eu pensava lá enquanto atleta e agora como estudante vou testar em mim. Não vou testar com os outros porque aí seria até antiético, né? Mas eu vou começar a testar em mim que aqui, comigo está valendo. E aí, a partir daí eu comecei a testar várias coisas, vários tipos de treinos mais curtos e cabiam realmente na minha rotina, que se encaixavam na minha rotina. Então, inicialmente, foi para mim, assim, para benefício próprio, né? Que aí eu começava a fazer coisas que eu via na faculdade, coisas que eu via no treinamento esportivo e coisas que o pessoal do atletismo fazia, eu encaixava também na natação, nos tipos de treino. Ixi, já inventei muita coisa, já fiz muita coisa. E aí, depois disso, eu comecei a ver que vários dos meus amigos também tinham parado de nadar. E quando eu perguntava, não, tô de saco, não consigo mais contar azulejo, não aguento mais rodar igual eu rodava, não. Pô, sentia muita dor, ficava lesão atrás de lesão. E aí eu comecei a ver essa necessidade das pessoas que não estavam mais como profissionais, mas que amavam a natação, mas não estavam praticando mais o que amavam. Então, eu comecei a encaixar. Eu falei, pô, peraí, e esse público? Né? E essa galera que só quer bater uma aguinha ali de vez em quando, que só tem 2 a 3 vezes na semana para treinar, tem alguma coisa ligada para esse público? E eu via muito pouca gente falando sobre isso. Então, a partir daí que realmente começou a encaixar o que eu fiz, que depois disso ainda eu comecei a ter bons resultados, né? Para mim, assim, eu comigo mesmo, né? Vim melhorando os meus tempos também. Eu lembro que eu fui finalista do Campeonato Brasileiro Absoluto com essa rotina maluca que eu tinha, eu acordava às 5 da manhã, estagiava de 5 até às 9, entrava em outro estágio, aí eu treinava de 2 às 3, aí dava aula de 3 às 5 e ia para a faculdade, estudava, e ainda assim eu fui finalista. Então, assim, estava entre os 8 melhores do país. Então, pô, comecei a falar, não, dá certo. Se vai dar certo todo mundo, eu não sei, mas eu acredito que eu não sou exclusivo. Não tem só eu que tem esse perfil. Então, deve ter mais gente. Aí eu comecei a disseminar, comecei a propagar a palavra do menos é mais, né? Comecei a amarrar todas essas ideias. Cara, eu tô aqui quietinho, só observando e com a cabeça a milhão pensando num monte de coisa, né? Vou fazer umas colocações
até para você polemizar, se você quiser à vontade, né? Para mim, assim, ó, o menos ele é mais com certeza, mas o mais também pode ser mais, desde que não seja para encher linguiça, né? Eu tenho pânico de ver a galera dando aquele milzinho de braço rodado no final só para falar que deu 1.000 metros a mais de treino. Eu tenho horror a ver isso. Tá? Então, assim, o menos é mais, mas o mais, se for bem feito, pode ser mais. Falando da formação de base, eu trabalho com categorias de base, né? Eu acredito que para não especializar, como você falou, nem ficar com pouco treino e fazer o cara virar velocista muito cedo, né? E nem fazer o cara virar fundista, eu particularmente acredito muito no meio termo, que é para mim trabalhar o medley sempre, né? E o meio fundo ali, porque o cara tá no meio, se precisar descer ele tá mais perto, se precisar subir ele também tá mais perto. E a parte técnica, o desenvolvimento motor tem que vir desde sempre. Aí eu acho que é o que você acredita também, né? O lance da Mori, que a Bia citou, da Juliana Cury, inclusive Lucas Salata nadou lá, tá? Antes de ir pro Pinheiros. Ele foi nadando bonitinho já pro Pinheiros no Betis, mas ele era da Mori também, do mesmo lugar. Aí você falou também com relação ao público, né? Ao perfil de público. Esse conceito com o Master e com alguns atletas, eu tenho certeza que ele dá muito certo com pessoas no perfil que caem na sua mão. Mas se eu jogasse para você um atleta hoje, né, de 400 medley, nadando em nível absoluto, buscando uma vaga olímpica, o que você faria com esse cara? Pois é, legal você falar isso, porque realmente, menos é mais, né? Não é a verdade absoluta, não é o melhor modelo, e é muito isso. Então, tô até arrepiado aqui, porque eu tô com a oportunidade, a possibilidade de mais pessoas ouvirem isso. Galera, eu não falo menos é mais e não descarto a possibilidade de volume. Eu não descarto. Eu tenho maratonistas, tenho ultramaratonistas, já treinei o César Saad, que foi recordista do Emel Pontal. O cara tem que rodar, não tem jeito, sabe? Mas a questão é essa. Rodar só por rodar, é isso que me incomoda. Rodar só por rodar, só para bater metragem, porque tem que nadar 40 mil na semana, ou porque tem que rodar 60 mil. Eu não estou nem familiarizado com metragem semanal, tá? Não sei nem se 40 mil é muito ou pouco. Para mim é muito, que treino 600 metros por dia. Mas eu não tô aqui para chegar e falar assim, ó, tanto é que eu não sei o que é muito, o que é pouco. É relativo, para quem, né? Então, se for fazer mais, se consegue fazer mais com qualidade, pô, eu vou falar o quê? Quem faz um treino com muita qualidade é o cachorrão. Faz com muita qualidade do início ao fim, com volume absurdo. Mas é todo mundo que consegue? Aí fazer a mesma metragem, só que com qualidade lá embaixo, só para cumprir tabela, memorizando movimento lento, com intensidade muito abaixo do que vai fazer na prova, com nado que não vai utilizar na prova, porque quando a gente nada, só da gente mudar a velocidade do nado, o padrão do nado já muda. Então, assim, quanto mais próximo a gente conseguir nadar com o ritmo que a gente vai fazer na prova, mais interessante. Então, se consegue fazer muito com qualidade, tá tudo bem, vida que segue. Eu não estou aqui para chegar e falar, criticar, não, vai estar fazendo muito. Apesar de, aí eu só vou polemizar um pouquinho, apesar de eu achar que se você faz com muita qualidade, você não precisa fazer muito. Mas se consegue fazer muito e com muita qualidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é muito que o menos é mais prioriza, mas tá tudo bem. E aí, falando do atleta 400 metros para uma vaga olímpica, é isso. Eu costumo falar que o menos é mais é um sistema de treinamento não engessado. A ideia não é chegar aqui e, só treinos até 1.000 metros. Ah, mas não serve para me dar um tchau. Não, eu vou adaptar. Semana passada teve um atleta que nadou 8 quilômetros numa travessia aqui. Eu não estava passando treino de 1.000 metros para ele, eu estava passando treinos que realmente faziam com que ele conseguisse completar os 8 quilômetros com louvor. E aí, para um atleta de 400 metros, ele vai ser a mesma coisa. Eu vou adaptar os treinos
provavelmente a única coisa que vai acontecer é que ele vai nadar um volume abaixo do que a gente vê que é praticado aí Brasil afora, mundo afora. Porque aí a ideia do menos é mais, para puxar realmente, focar somente na qualidade. Se ele consegue fazer um ótimo treino, com muita qualidade, para mim, eu não vejo necessidade dele fazer muito. Mas aí, eu acho que é um tema para um próximo momento falar o que é muito, o que é pouco de volume. Mas eu adaptaria para as necessidades dele para uns 400 medley, de acordo, aí analisaria qual prova ou qual nado que ele tem mais dificuldade em treinar em cima disso, se ele precisa melhorar a resistência de modo geral, se ele precisa melhorar o início da prova, se ele precisa melhorar o final da prova, o miolo, e bolar uma estratégia de treino em cima das necessidades dele. Então, para um atleta de 400 medley, não vai ser o mesmo treino para um atleta de 50, 100 metros, entendeu? Então, não é engessado, entendeu? Então, vai trabalhar um volume, sim, muito maior do que eu trabalho hoje comigo, nos 50 metros, por exemplo. O que você acha do 200 solto? Ele entra no menos é mais ou ele tem uma função? Ou a função dele é só te fazer odiar tudo? Não tem esse mil de braço que ele citou aí no finalzinho para bater lá os 5 km do dia? 200 solto é isso. Eu não solto. Eu não prescrevo soltura, por exemplo, eu não solto. Eu não vejo necessidade da soltura, muito por conta disso, que eu falei em relação à memória motora. Aí a gente faz um treino lá encaixando nada inteirinho, aí chega no final 200 solto, nada todo estrupiado, porque você não está concentrado em técnica, e se você estiver concentrado em técnica, você não vai fazer solto, porque a técnica requer, né, um padrão fino ali de nada, e aí você sai com um treino, você tinha memorizado um padrão de movimento ali muito legal, você sai memorizando um movimento lento. Aí eu acredito que eu vejo que é mais interessante outras formas de regenerativo, de soltura, melhor do que nadar. Aí tem gente que realmente, mas eu me sinto melhor. Beleza, aí com sentimento a gente não brinca. Eu só aconselho a fazer um nado que não é o seu nado específico, por exemplo, soltando de um outro nado. Aí beleza, tá tudo bem. Aí você estraga outro nado, não estraga o seu nado específico, por exemplo. Mas eu, particularmente, não gosto de soltura, não. Mas, assim, agora eu quero perguntar dessa parte da soltura e do regenerativo, né? Você termina uma série anaeróbia de acúmulo de ácido lático lá em cima, né? Como que você faz posterior? Aí, em vez de soltar 200 aí, você faz um trabalho regenerativo, sei lá, 10 de 50, nadando na técnica para regenerar, ou não tem? O que você faria? Vou para casa me alimentar, beber água e mandar um carbo. Zero. E eu já fiz testes para ver de remoção de lactato. Eu já fiz testes, por exemplo, que uma série que eu achava que eu removia aumentou meu lactato, séries que realmente removeu e séries séries não, né? Na verdade, eu fiquei sentado lá esperando 20 minutos, medi de novo, voltou para o basal, 20 minutos sentado, sem soltar, sem fazer nada. Então, assim, que é o outro ponto. Eu quero fazer aqui para voltar minha frequência cardíaca, para eu trabalhar aqui, relaxar a mente, beleza. Mas se de fato você está fazendo uma série com o objetivo de remover o lactato, você precisa saber muito bem se essa série está removendo seu lactato ou não. E isso ainda é individual. Porque, como eu falei, eu já fiz teste 8 de 100. Aí a atleta em questão reduziu, né? O lactato dela baixou, o meu subiu. Então, tem que ter muito bem definido qual tipo de série que vai fazer para utilizar o lactato como energia e aí você removê-lo, né? Que também não é só o soltinho que vai remover, não. Então, eu particularmente prefiro fazer um trabalhinho ali de respiração, descanso, bebo água, já sai, tento, né, mandar um carbo aí para já me preparar para a próxima sessão. E eu não sinto nada assim de diferente, nossa, fiquei muito mais quebrado porque eu não soltei ou não estou me sentindo bem durante o dia. Mas, como eu falei, né, tem gente que realmente tem essa necessidade, se sente melhor, e aí tá tudo bem também, vai lá e solta. Mas eu, particularmente, solto nada. Acabei de fazer uma série lá na aeróbica, fazendo tiro, vários, tô morto ali, de vez em quando dá aquelas golfadinhas, vou para cá, pego minhas coisas e vou embora, sem soltar, sem nada.
tem uma atleta, eu não sei se você é treinador dela ou amigo, mas eu vejo bastante ela no seu Instagram, que é a Estefânia, né? Ela é da minha idade, eu lembro muito, assim, dessa geração de Vitória, que tinha ela, tinha a Marina, que nadava até o 400 livre comigo, a Débora Cruz, né? Lembro muito dela, também nadava bem, medley pra caramba. Enfim, a Estefânia, eu lembro que ela nadava bem, né? Acho que ela era medalhista de brasileira, não sei, não tenho certeza. Acho que ela parou de nadar e agora eu vi que ela tá meio de volta, assim, né? E ela vai bem não só no Master, eu lembro de ver o resultado dela no Troféu Brasil também, né? Então, a minha pergunta para você é que, assim, quando eu vi ela nadando, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, é muito legal quando a pessoa volta, né? A gente que parou cedo, a gente sempre tem uma vontadinha de voltar, né? Então, me parece que o Menos é Mais, às vezes, oferece até uma possibilidade de pessoas que já pararam voltarem a competir e melhorar tempo, né? Então, eu queria te perguntar isso. É possível uma pessoa que parou de nadar há muito tempo melhorar ou fazer o melhor da vida dela do que quando ela tinha 16 anos? Eu acredito que não só é muito possível, como já aconteceu, inclusive com a Estefânia. As melhores marcas dela foi depois dela ter voltado, ela treina comigo, assim, para até responder essa pergunta. Ela voltou a treinar em 2017, final de 2017, e ela fez as melhores marcas dela. Ela ficou 11 anos parada, longe das piscinas, ela não nadava. Ela até falava assim, se tinha uma festa, alguma coisa assim em piscina, ela ficava longe, ela não entrava, não nadava, não batia a linha nem nada. 11 anos parada mesmo, voltou fazendo as melhores marcas dela do que quando ela fazia na época que ela nadava. Acho que ela parou em junho 1, alguma coisa assim. E ela hoje, as melhores marcas dela foi em 2019, 2018, 2019, melhores do que quando ela fazia antes. E eu tenho mais atletas assim também, clientes meus de consultoria online, que fizeram as melhores marcas com 34 anos, teve uma com 33 que ela beirou a melhor marca dela também no sem peito, aí depois ela engravidou, a gente estava quase ali para ela melhorar, mas ela engravidou. Então, assim, o Menos é Mais, ele está aí também para uma possibilidade dos atletas fazerem as melhores marcas. E eu acredito que não é nem muito mérito do método em si. Eu acredito muito que também está na cabeça do atleta, porque os nadadores masters, eles vão mais tranquilos, eles vão com a pressão, menos pressão do que faziam antes e com mais experiência. Isso aí de vida, como atleta, né? Parou, tem um tempo ali para realmente internalizar tudo que fazia enquanto atleta. Então, essa bagagem também é muito interessante para o nadador master, que pode vir a trazer resultados expressivos no master também, por conta dessa experiência. E aí o método só é um facilitador ali para justamente conseguir fazer com que ele cuide da família, né, dos filhos, trabalho, estudos e encaixar os treinos na rotina dele. Então, que por sinal, não tem como mais o nadador master fazer o que ele fazia quando tinha 17, 18, 19 anos, porque não encaixa os treinos. Essas dobras que eu falei, ele fazia 5 da manhã e voltar, não tem como, não tem, né? Porque acaba ficando realmente muito concorrente os estímulos do trabalho, de cuidado, do estresse. Então, a ideia realmente do Menos é Mais é fazer com que os nadadores massas consigam encaixar os treinos na rotina. E aí, como consequência de um treino encaixado dentro da rotina, né, de acordo com os objetivos e tudo mais, pode vir a trazer, sim, resultados bem expressivos, como eu tive, por exemplo, com a Estefânia, a outra foi a Germana também. Não sei se você conheceu a Germana Ascor. Ela é do Nordeste, ela nadava peito, ela fez os tempos, ficou 40 centésimos do melhor dela do sem peito, e aí foi campeão sul-americano e tudo mais, master agora, né? Então, tem um outro atleta que ele é até daqui também, do estado, que ele fez o melhor tempo dele com 34 anos, o melhor tempo dele antes era de 16. Então, dá sim, tem essa possibilidade sim. Legal, muito legal. Acho que isso é uma coisa. Aí é mais para o Master, né? Para quem é atleta ali que está buscando a Olimpíada, talvez não entenda muito bem, mas acho que para o público Master isso é muito, muito legal, assim, essa possibilidade, sabe? Agora eu queria falar um pouquinho mais de você, queria que você contasse a história dessa medalha sua em Curitiba, né? No Finkel, que acho que foi sua primeira medalha de absoluto, né? Com 30 anos, como você mesmo falou. Conta um pouco, né? Você chegou a postar o vídeo, bem emocionante, assim. Como é que foi essa prova?
Nossa, você falou aí, eu fiquei emocionado aqui de novo. Foi uma competição muito legal. Eu fiz um trabalho, né, assim, para mim, lógico que começou lá com meus 6 anos de idade, nessa essa medalha, né, a conquista dela, mas foi em 2019 essa medalha, e em 2017 eu trabalhava muito como personal, então ia para lá e para cá, e só e treinava quando dava, tinha dia que não dava para treinar, e fiquei muito perdido ali, porque eu não me sustento, né, no esporte, né? Eu brinco hoje que eu trabalho para me sustentar no esporte, né? Então, assim, eu tinha que dividir isso, né? E ali eu falei assim, ó, ou vai ou racha, em 2017. Falei, ou vai ou racha. Ou você arruma um jeito aí de se dedicar realmente ao esporte, né? De uma forma que você tem o seu sustento também trabalhando. E foi um período que eu comecei a migrar do personal para consultoria online. Porque por mais trabalho que me dá a consultoria online, me dá muito trabalho também, mas é em casa, né? Então eu consigo pelo menos ficar sentado montando os treinos, dando suporte para os meus clientes de consultoria online, porque antes era muito corrido, só para lá e para cá, bolsa o dia inteiro. E ali eu falei assim, velho, consultoria, vai focar na consultoria online para você conseguir realmente se dedicar para treinar. Então, 2018 foi um ano assim que eu foquei muito mais no trabalho para realmente fazer dar certo o trabalho, para entrar em 2019 e conseguir focar nos treinos. Então, 2018 ainda fiquei meio que ali assim, na natação mais no stand-by, né, treinando, conseguindo ainda para me manter a forma, mas foi um projeto lá desde 2017, assim, para realmente deslanchar, né, no que diz respeito às minhas melhores marcas. E aí, em 2019, eu consegui treinar de uma forma que, com a consultoria online, estava me ajudando por conta de não precisar ficar nessa correria toda. E aí eu comecei, velho, vou focar nos 50 livros. Falei assim, vou focar nos 50 livros. Hoje eu não consigo, por conta do trabalho e tudo mais, ficar focando nos 50 e no 100. No 100 no 50 dói muito também, mas para treinar para o 100, para o finalzinho de prova ali, é muita dor. É muita dor. Não quero isso agora, não. Vou focar nos 50, porque eu acredito que realmente consigo nadar para 22 baixo e, consequentemente, logo em seguida nadar para 21. Eu já tinha 21 na curta, né? E aí é um sonho assim que eu tenho, né, de realmente nadar para 21. E aí em 2019 eu comecei a treinar muito para os 50 e consegui encaixar uma sequência de treinos que eu me sentia muito bem, consegui encaixar muito bem a alimentação, minha qualidade do sono, melhorou tudo. E aí em 2019 eu fiz muito tiro de 50, de competição mesmo, porque era uma coisa que eu pecava muito. Eu ia normalmente só para as principais competições. Que aqui no Brasil é isso, né? Muita da galera que fez o podcast com vocês falam isso, né? Tipo, que é muito carente de provas aqui, né? A gente compete muito pouco, né? E em 2019 eu falei, velho, vou buscar o máximo de prova possível aí, estadual no Rio, estadual em São Paulo, Curitiba, Brasileiro Massa, competições massa. E eu comecei a encaixar uma sequência muito boa de 50 livre. Eu fiz em 2019, até 2019 eu tinha feito 3 vezes só 22, nadado para 22. E aí em 2019, de 13 vezes que eu nadei, os 50 livre, 11 eu nadei para 22. Então, e isso tudo umas 9, 10 vezes antes do troféu José Finkel, nadando para 22, nadando para 22, eu consegui ter uma constância muito boa em 2019. E aí veio veio ser coroado, né, todo esse meu trabalho ali de realmente mudar toda a minha estrutura de vida em relação ao trabalho e tudo mais. E aí no fim que eu consegui essa medalha, né, que não foi a minha melhor marca, mas eu consegui aproveitar a oportunidade. E aí foi muito legal mesmo. Que, inclusive, do 1/100º que a gente tinha falado lá que eu tinha perdido, que eu perdi, né, no juvenil, que eu perdi para o primeiro colocado, nessa agora eu fiquei em terceiro por 1/100º de diferença do quarto colocado, que era o Nicolas Santos. Eu fiquei 1/100º, o Nicolas Santos, né, ficou em quarto colocado de diferença para mim. Falei, aí, até que fiz 1/100º me ajudou dessa vez. E aí foi bem legal, coroou assim todo o meu esforço e o trabalho, né, a dedicação de lá em 2017 ter virado a chavinha,
que foi também um momento que eu tinha pensado em parar. Aí eu falei, ou vai ou racha, e aí eu fui e consegui aí com 30 anos a tão sonhada medalha em Campeonato Brasileiro Absoluto. Muito legal. Pô, legal. Eu tenho uma pergunta aqui, né? A gente está falando do 22, do 21, mas eu quero saber o que você acha que vai ser mais fácil ou menos difícil, né? Para você fazer 21 ou fazer 48? Para mim, pois, rapaz, essa pergunta aí tá me martelando, principalmente que em 2019 eu nadei para 49,50 na longa, no troféu Por José isso que eu Pinto. estou perguntando. Pois é. E até 2019, eu estava muito certo que eu ia focar só no 50. Não, vou focar só no 50, porque eu tinha 50,12 no 100 livre, que eu tinha feito em 2012. Desde lá, só fiquei fazendo 50,30, 50,40, 50,70. E aí, nesse fim, que eu, muito feliz, né, com 50 livre, aí eu nadei a eliminatória para 50,0, e aí, na final, nadei para 49,50. Fiquei em quarto, inclusive, por 8 centésimos de diferença do terceiro colocado. Quase mais uma medalhinha aí. Mas, assim, muito feliz por ter feito esses 49,50. Aí, ali surgiu a dúvida. Eu fiquei, nossa, será que o 48 não está mais perto? Será que o 48 não está mais perto? Realmente fiquei nessa dúvida. Só que aí eu falei assim, o critério de desempate vai ser o seguinte, que eu tive essa crise especial aí de o que eu vou focar mais agora, né? Mas meu coração bate, toca muito mais forte para tentar fazer o 21. Então eu vou treinar com muito mais vontade, muito mais garra, treinando para os 50, focando mais para os 50 para nadar para 21, do que treinar para os 100 para nadar para 48. Então, assim, eu acredito hoje, pela vontade que eu tenho de nadar os 50 para 21, ser muito mais forte do que nadar para 48, 100. Eu acredito que está mais próximo o 50 do que o 100. E por eu também ter errado muitas, por exemplo, desses 11 tiros que eu nadei para 22, nenhum eu encaixei a prova assim que, putz, era isso. Sempre ou errei uma saída, ou uma transição, ou respirei, ou errei a chegada. Nenhuma eu consegui encaixar todas as peças assim ainda 100%. E aí eu acredito que no dia que eu realmente conseguir encaixar isso tudo, aí vai vir um bom tempo. Uma previsão aqui, ó. A hora que você fizer 21, o 48 vai vir tranquilo. Bem, né? Pois aí, foi o que aconteceu da medalha ali, ou dos 50, né? Aí o 49,5 veio de tabela. Que, por sinal, eu não ia nadar o 100 livre nessa competição, velho. Eu ia me inscrever só no 50. Aí um amigo meu aqui, o Bob, ele chegou e falou assim, rapaz, o 100 livre vai ser depois de 50. Se você não se inscrever e sentir vontade de nadar lá, lascou. Se você se inscrever e não sentir vontade de nadar, aí você não nada. Eu falei, então vou me inscrever. Até a hora da prova, eu não fazia ideia se eu ia nadar ou não. Aí no dia eu falei assim, vou lá nadar. Aí eu fui. Um amigo meu até perguntou, qual vai ser a estratégia do 100zinho aí? Eu falei, rapaz, não faço ideia, nem virada eu tava fazendo no treino, velho. Não sei, nem 50 metros direto eu tava fazendo em treino. Não faço ideia do que eu vou fazer. Eu só vou deixar todos os 100 livres que eu já nadei falar por mim aqui. E aí saiu 50-0, e aí fui empolgadaço para a final, aí deu 49,5. Então, mas nada ao 100 livre, porque quando sai um, sai o outro, aí você já mata os dois, não perde oportunidade. Vou me inscrever, beleza. E você, o que você acha que falta para o 21, assim? Você tem uma análise que você faz do que precisa melhorar? Então, uma das coisas é não respirar. Consegui realmente fazer todas essas provas que eu falei e eu fiz respirando. E quando eu respiro, trava realmente o nada. Foi até engraçado que teve uma vez que eu fui treinar lá com o Nicolas Santos, aí foi lá no Centro Olímpico. Aí eu falei, né, e no dia, inclusive, era um treino bastante assim, com muita apneia, era o objetivo desse mesmo, né, no treino. Aí eu falei, velho, eu não consegui fazer aqui e tal, e, ótimo esse treino, encaixou muito, porque eu quero fazer os 50 sem respirar. Aí todo mundo olhou para mim na hora assim, você não faz 50 sem respirar? Aí eu, não. Aí o Chihu até chegou e falou bem assim, no fim, agora, você ganhou a medalha, você respirou? Eu falei, respirei. Aí tu não toma vergonha na cara, rapaz, faz 50 sem respirar. Falei, velho, eu treino, mas não saiu ainda não. Então, acredito que uma das variáveis aí para essa equação é não respirar, né, tecnicamente falando, e a outra é, de fato, eu encaixar tudo que realmente tem que encaixar, tudo que o atleta realmente tem que encaixar
que é o que eu estou buscando agora, que é realmente melhorar a qualidade de sono, alimentação, hidratação e encaixar todos os treinos realmente com muita qualidade. Então, eu acredito que quando eu conseguir realmente encaixar uma constância, né, igual eu encaixei em 2019, que aí eu consegui manter essa constância de 22, é o que eu acredito que falta para eu nadar para 21. Tem que nadar sem respirar, ponto final. Não, aí para isso aí eu já estou treinando já. Pode deixar, não precisa puxar minha orelha mais não. Desconheço alguém que nade para 21 respirando. Acho que não existe. 21 é um tempo bem relevante, tá? Pessoal que está ouvindo, né? Não é fácil, né? Acho que o Ítalo deve ter nadado para 21 a primeira vez ali quando pegou o índice olímpico. Na seletiva, 2016. Então é difícil, né? Não é uma meta fácil, né? Mas acho que o bom, não sei se você pensa nisso, mas você tem tempo, né? Claro que você quer fazer o mais rápido possível, mas eu não te vejo parando de nadar, né? Conta pra gente como é que você vê isso, assim. Sim, a minha vontade é de nadar para 21 logo por conta da seletiva olímpica, né? Fazer o índice olímpico e, como consequência, né, ser um nadador olímpico, mas vai muito além, né, do fato de só fazer 21 até abril. Eu quero muito, estou treinando para nadar para 21 até abril, se eu vou nadar ou não, não sei, mas estou fazendo o máximo para isso, mas é um objetivo de vida, e eu não vejo que, tipo, tô perto, né, de encerrar as atividades para rumo ao 21, não. Então, acredito ainda que eu tenho um tempinho, e o Nicolas Santos ainda subiu a régua aí pra gente, né, da longevidade do esporte em alto rendimento, né? Então, eu acredito que ainda tem um tempinho ainda para conseguir fazer esse 21. Apesar da minha vontade é fazer realmente o mais rápido possível, né? Legal, pô, muito legal. Vou estar na torcida aí. Sensacional, adorei aqui. Se a gente fosse falar de treino e de conceito, a gente ficava umas 5 horas aqui falando sem parar, mas aí a gente também precisa deixar os ouvintes aí com aquele gostinho de curiosidade, de quero mais. Não, se for falar de treinamento aqui, juntar nós três, ixi, fica até amanhã. Então, para terminar, bom, duas perguntas. Primeiro, eu fiquei curiosa com o que você falou do César Saad, eu lembro dessa prova dele. Uma pessoa que queira fazer prova de ultramaratona, você aceita esse cara para treinar com você? Como é que funciona? Aceito. Eu estou com um projeto aí, um atleta agora, que ele é membro da comunidade Menos é Mais, e ele está com o objetivo de... A gente está escalando aos poucos, assim, né? Como eu falei agora, ele fez 8 quilômetros, ele quer ir para 10 quilômetros, depois quer realmente focar mais em maratonas mesmo, assim, ultramaratonas, né? Aí o principal não é nem o meu trabalho. O que eu tenho mais dificuldade é realmente da pessoa acreditar no método, né? Que é o principal, e eu falo isso aqui não é nem só para acreditar no método menos é mais, não, né? É até uma dica, né? Acreditar no trabalho é o principal. É o principal. Você pode ter o melhor método do mundo ali na sua mão. Se você não acredita, não adianta. Não adianta. Então, você realmente precisa fazer um trabalho acreditando naquilo que você está fazendo. Então, eu acho que o meu maior desafio é realmente o atleta acreditar que o menos é mais vai servir para a ultramaratona também. Mas eu aceito, sim, eu tenho uma assessoria de triatlo e eu treinei 3 atletas que completaram o Ironman. Então, assim, está falando de 180 quilômetros pedalando, uma maratona correndo, dentro do método menos é mais. Obviamente que eles não faziam metragens pequenas, mas acredito que muito menores do que a gente vê praticado aí no Brasil afora. Como falei, não é um sistema de treinamento engessado. Então, assim, eu tenho sim a bagagem e eu gosto, inclusive, também de trabalhar com esse público. E a galera completando bem mesmo, assim, abaixo de 12 horas, né? Para quem sabe, assim, 12 horas é um tempo legal, assim, para uma pessoa completar um Ironman que é amador, que tem toda a rotina de trabalho, né, de família e tudo mais. Então, eu trabalho com ultramaratonistas também. Interessante. E como que alguém faz se quiser treinar com você? Tá aberto, tá fechado, dá para entrar na comunidade? Como faz o seu jabá aí um pouquinho?
Ah, beleza. Então, eu trabalho com a consultoria online, que hoje está fechado até pela quantidade de clientes para manter a qualidade, né? E não falo nem isso por, nossa, tem muita gente e o marketing, não. É porque eu acredito que eu tenho que trabalhar realmente com qualidade e sobrar tempo também para eu ter a qualidade enquanto atleta, né? No dia que eu não for mais atleta, eu vou conseguir atender muito mais gente. Então, a consultoria online está fechada e a comunidade Menos é Mais, eu abro de tempos em tempos, né, para turmas, porque quando a turma entra, aí eu vou e dou muita atenção para trabalhar. Aí depois que eles estão mais encaminhados, eu abro a comunidade Menos é Mais de novo. Eu estava em dúvida se eu abriria ou não antes da seletiva olímpica, porque realmente agora o meu projeto, né, eu tinha abri em dezembro a comunidade Menos é Mais, mas eu estou pensando ainda em abrir mais uma vez antes de abril. Mas, assim, não consigo falar nada agora se de fato eu vou abrir, mas quem tiver interesse, fica de olho lá nas redes sociais, no meu Instagram, né? Até como a Bia falou aí, tem bastante conteúdo lá para caso, né, você esteja lá, você não vai perder tempo esperando e tal, você vai aprender também enquanto você talvez espere aí a abertura da nova turma da comunidade Menos é Mais. Aí fica de olho no meu Instagram, que quando eu abrir, eu vou realmente falar que eu vou disponibilizar mais vagas. Beleza? Legal. Super aconselho, tá? O Instagram do Messias é coach_Messias. A gente vai postar também aqui na descrição do episódio, mas tem muita coisa legal. Lembro de uma sequência de mobilidade que você postou no YouTube. Eu fiz muito aquilo na pandemia. Então, tem bastante coisa legal. E não só isso, né, de exercício, mas conteúdo mesmo, resposta de pergunta. Então, acho que vale super a pena. Da minha parte, era isso. Queria te agradecer muito. Adorei a conversa. Dá para ver que tem muita substância por trás do que você está falando, né? Tem profundidade. Não é que simplesmente você inventou um negócio da tua cabeça e porque você queria treinar pouco, né? Então, não é nada disso. Tem muita ciência por trás ali. Danilo, com você aí. Bom, quero agradecer aí, Messias. Muito legal aí, o seu astral é contagiante também, né? E você falou de algumas coisas que eu acredito e compartilho perfeitamente. Encher linguiça, nem pensar, isso faz mal para a vida. E é isso aí. Não, legal. Quero agradecer a oportunidade aí de ter essa abertura aqui de falar. Muito até porque eu acabo sendo polêmico, né? Porque eu venho contra todo um sistema, né? E como a Bia falou aí, tem um embasamento teórico científico, até porque eu dou a cara a tapa ali, né, nas redes sociais. Todo mundo que me convida para fazer live, eu estou ali, eu abro o plantão Tira Dúvidas, então eu preciso realmente ter um respaldo de mais do que, não, faz isso porque sim, né? Então, realmente precisei estudar muito, né, até os métodos convencionais, os métodos existentes, para falar que eu apresento uma proposta diferente, porque senão eu não saberia se seria diferente ou não, né, se eu não tivesse estudado. E então, até para realmente dar esse respaldo, né, e a gente está lidando com pessoas, com vidas, com pessoas que realmente amam a natação, e aí eu não estou aqui literalmente para brincadeira, né, então realmente tive que estudar bastante para ter esse respaldo, porque também senão eu não venderia o Menos é Mais como eu vendo hoje, assim, né, em relação à proposta de método para pessoas que realmente querem encaixar, né, voltar a nadar, ou que, a gente está falando de pessoas que amam a natação e que pararam de nadar, isso não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça. E quando elas falam, mas é porque eu não consigo mais nadar todos os dias. Eu falo, mas não tem necessidade de nadar todos os dias. Não, as pessoas nem sabem que não tem necessidade de nadar todos os dias. E muitas delas melhoram as marcas, igual a gente falou ali, treinando 3, 4 vezes na semana. Então, assim, né, quando eu fui medalhista, eu estava nadando 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, porque encaixava ainda os ossos para trabalhar nos dias que eu não treinava. Então, é muito possível e é isso que eu quero passar para mais pessoas apaixonadas pela natação, praticando aquilo que realmente amam, né? E aí, para isso, eu estudei bastante, para realmente entregar um produto, né, um método que funcione, que dá certo. Legal. Aliás, só para finalizar aqui,
teve o respaldo, inclusive, do César Cielo, que entrou em uma das lives ali. Conta pra gente, para finalizar aqui essa história. Nossa, nem fala isso. Vamos finalizar com chave de ouro mesmo, Cezão. Eu fiz uma live que eu ia falar da medalha do FICA, inclusive. Né? A live era para falar dos bastidores dessa competição. Aí, do nada, ele apareceu ali. Aí eu falei, Cezão aqui na live. Cezão, vamos fazer uma live um dia aí, velho. Pô, sou muito seu fã, que inclusive o Cezão, em 2009, foi o divisor de águas para mim, assim, também, pô, quando o cara bateu o recorde, tudo ali, aquilo ali acendeu, né, uma chama ali de, caramba, é possível um brasileiro fazer isso, velho, é possível, vamos então, né? E aí ele, do nada, apertou lá a solicitação, entrou na live, e aí deu um respaldo bem legal, que, inclusive, por enquanto eu não posso falar muita coisa não, mas vem coisa boa por aí também com o Cezão, e tem um projeto legal aí que a gente está desenvolvendo. Então, tem um respaldo também aprovado pelo recordista mundial. Pô, perfeito. Não tinha como ser melhor. Muito legal. Bom, obrigada. Obrigada aí, Messias. Muito legal. Parabéns. E estamos aqui na torcida. Eu vi que você postou que tem muita gente que torce contra, para ver o negócio, né, afundar. Não sei se aconteceu algum episódio ou o que quer que seja, mas também tem muita gente que torce a favor. Pode ter certeza que eu, assim, agora no troféu que rolou no fim do ano, foi uma das coisas que eu mais queria ver. Putz, será que o Messias vai nada bem? Então, assim, tem muita gente que torce para você também, sabe? Então, tem os dois lados. Isso, obrigado. Bom saber, bom saber. Eu sei que são nessas pessoas que eu realmente foco, né? Porque às vezes a gente desvirtua ali, fica chateado, né? E tudo mais. Mas isso aí tem em todos os lugares, todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que torcem a favor e torcem contra. E eu resolvi realmente escolher, né? Focar nas pessoas que torcem a favor e realmente retribuir e entregar o melhor para elas. Então, obrigado. Bom ouvir isso, porque só reforça e me dá mais força e energia para continuar entregando esse trabalho que eu entrego. Porque não é fácil, não, hein? Contra o sistema. Difícil demais. Continue. Muito bom. Valeu. Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu, cara. Valeu.